Se você consome algum conteúdo relacionado ao autoconhecimento, à espiritualidade e coisas assim, eu tenho certeza que você já ouviu falar que você cria sua própria realidade, que você atrai aquilo que você emana, que todos nós estamos conectados e essas coisas. E cara, isso é muito bonito, realmente. E você pode até ter sentido, assim, intuitivamente, uma verdade nessas frases e tal. Mas acontece que se não tiver um fundamento, acaba, né, parecendo que é uma coisa meio, uma visão romantizada da vida, ou um negócio meio místico, coisa assim. Só que não é, inclusive tem várias experiências científicas por trás que embasaram essa visão. Então hoje eu trouxe aqui pra você a experiência da dupla fenda, que é a experiência principal da física quântica e que começa a dar corpo para toda essa teoria quântica que a gente conhece hoje. Existem várias formas da gente ampliar nossa percepção. Eu falei mais sobre isso no vídeo que eu falo sobre paradigmas. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser ver. Mas a questão é que, assim, comigo, eu comecei a ter essa percepção mais ampliada, enfim, através da ciência. Mas, assim, eu acho muito importante a gente não se apegar a nenhuma dessas coisas, sabe? Eu gosto muito de ver várias frentes de várias coisas e ver o que elas têm em comum, o que se conecta entre elas. Porque, por exemplo, a alquimia, eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, também ela consegue trazer muita essência daquilo, uma coisa muito verdadeira dentro dela, da mesma forma que a quântica também consegue, da mesma forma que o budismo, o hinduísmo, o cristianismo, a gente só utiliza linguagens diferentes para dizer a mesma coisa. Mas vamos começar falando então do lado científico. A experiência da dupla fenda foi feita pela primeira vez em 1801 pelo físico e médico Thomas Young. Então, o que consistia essa experiência? Ele pegou então um anteparo com duas fendas, tipo uma parede, assim, imagine como se fosse uma parede com duas fendas. E aí ele quis emitir várias ondas, né? Só que a ideia era ver qual que seria a intensidade que essas ondas iriam chegar do outro lado, depois que elas passassem por esse anteparo. Então, por isso, foi colocado um outro anteparo atrás para justamente medir a intensidade que as ondas iriam chegar aqui. Então, essa é a ideia principal do experimento. Vou tentar não machucar minhas plantas aqui. Então, agora eu quero que você imagine aqui esse anteparo visto de cima, tá? Aqui, ó, como as duas fendas. E esse daqui é esse anteparo de trás, que é o da medição. Mas antes da gente ver esse aqui das duas fendas, vamos imaginar, para facilitar um pouco, como que funciona no caso com uma fenda só, caso esse anteparo tivesse uma fenda só. Então assim, a gente vê que aqui tem as ondas vindo, né? Se tivessem emitido as ondas aqui, as ondas vindo. Quando chega aqui nessa fenda, acontece um fenômeno chamado de difração, que é quando, por conta dessa fenda mesmo, dá origem a um novo movimento ondulatório. Então repare que aqui o movimento da onda já é outro, tá vendo? Então ele já fica mais meio tipo um arco assim. Então a gente consegue ver que a maior força da onda tá aqui, justamente aqui, né? Ó, que aqui ela já vai meio que dispersando pelas laterais. Então o que aconteceria? Qual que é a imagem que a gente veria nesse anteparo aqui? Já que ele é para medir a intensidade da onda. Concorda que nesse ponto aqui, ó, seria onde a onda bateria com mais intensidade. Então, isso daqui é como se a gente estivesse vendo esse anteparo de frente. Então, a gente olhando isso daqui, era como se fosse uma coisa assim, né? Tá, não bem assim, mas enfim, uma linha só, como se fosse só nesse ponto onde tivesse maior intensidade. Beleza, isso é o que acontece caso tivesse uma fenda. Mas agora pensando então nas duas fendas. O que acontece? Da mesma forma, as ondas, né, vêm aqui e tal, só que agora, então, existem duas fendas. Então, essas duas fendas vão dar origem a duas novas ondas. Então, o que acontece? Ó, tá vendo que elas vão vindo assim e chega um momento que elas vão se interferindo entre si. E aí, o que acontece? Em alguns pontos, essas ondas vão se amplificar, em alguns pontos, elas vão se anular. Como assim? Ó, eu fiz um desenho aqui embaixo para mostrar melhor. A parte mais alta da onda é chamada de crista e a parte mais baixa da onda é chamada de vale. Então assim, quando duas cristas se encontram, elas se amplificam, ó, tá vendo? Então duas cristas se encontram, elas se amplificam. Agora, quando uma crista encontra com um vale, eles se anulam, elas se anulam. Então agora, esses risquinhos que eu fiz aqui é justamente para a gente ter essa ideia. Suponhamos que
Onde tá essas linhas vermelhas foram esses pontos onde as ondas se amplificaram, certo? Aqui. E aqui, nesses risquinhos verdes, seriam onde as ondas se anularam. Então você concorda que nesse anteparo aqui, a gente só vai ver, ó, nesses pontos onde houve essa amplificação das ondas, porque nos outros eles anularam, então não vai dar pra ver. Então aqui olhando de frente, né, seria algo mais ou menos tipo, fez um padrão de interferência, certo? Porque foram alguns pontos onde houve essa amplificação e os outros se anulou. Então a gente consegue ver esse padrão de interferência de onda. Beleza. Aí, depois de eles verem isso daqui, eles fizeram a mesma coisa, só que com partículas, ou seja, com matéria. Então, o que eles fizeram? Mandaram um feixe de vários elétrons para passar pelas duas fendas. E aí, o que eles imaginavam que iria acontecer é que no anteparo de trás fizesse simplesmente duas filas aqui, justamente porque não existe um padrão de interferência, já que padrão de interferência só acontece com ondas. Então, isso é o que eles esperavam que iria acontecer. Porém, o que aconteceu foi que eles viram um padrão assim, ó. Ou seja, um padrão de interferência de onda. Aí eles ficaram perplexos, né? Como assim a gente tá vendo um padrão de interferência de onda, sendo que a gente não tá lidando com onda, a gente tá lidando com partículas? E aí eles ficaram perplexos, então pensaram assim, será que quando os elétrons passam, um não está interferindo no outro e gerando esse padrão aqui de interferência? Então eles tiveram a ideia de mandar um elétron por vez. E aí ver o resultado final. Então tá, foram mandando um por vez. No final do experimento, depois, sei lá, 1 hora, o padrão era o mesmo, de interferência. Então eles foram obrigados a associar um só elétron, que seria um pedacinho de matéria pequeno, porém matéria, foram obrigados a associar um elétron com uma onda, já que mesmo eles enviando um elétron por vez, o resultado final era uma interferência de onda. Então era como se um elétron, ele vem como partícula, mas ele se interfere consigo mesmo para gerar esse padrão de interferência. Por conta disso tudo, em 1924, o Louis Victor de Broglie, não sei falar o nome desse cara, ele trouxe o princípio da dualidade onda-partícula, né? Porque o experimento mostrou que todas as coisas têm, então, esse lado partícula e lado onda. Só que o mais intrigante é o que está por vir ainda. Quando os físicos, ainda muito intrigados com o resultado desse experimento, tentaram medir, tipo assim, eles botaram como se fosse uma fumadora, é um contador Geiger que fala, que é um negocinho aqui, ó, para medir exatamente por que feixe que a partícula passava e tal, para eles entenderem melhor isso daqui. Quando eles fizeram isso, o que aconteceu foi que as partículas tiveram um comportamento de partículas, ou seja, elas mudaram o comportamento delas só porque elas estavam sendo observadas. Tá, beleza, mas o que isso daqui quer dizer? O que tem a ver com a minha vida? O que tem a ver com a sua vida? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais para você entender melhor isso daqui. Então a gente viu que o observador, ele interfere no comportamento do elétron. Ou seja, quando ele é observado, ele se comporta como partícula, e quando ele não é observado, ele se comporta como onda. Isso fazendo o mesmo experimento. Então, significa que o observador, ele muda a função da onda. Porque a partir do momento que ele observa, a onda muda a sua função de onda para partícula. Então, a isso deu-se o nome de colapso da função de onda. Isso significa que o observador, ele faz parte do sistema. Por isso que se fala muito em física quântica na espiritualidade. Porque assim, enquanto a física clássica se faz lá os cálculos e tal, e a pessoa que está fazendo esses cálculos, o cientista, o físico, enfim, não tem nada a ver com aquilo dali, a nível atômico, o observador, ele faz parte da experiência, ele interfere no resultado daquilo. Mas agora, aprofundando um pouquinho mais. Quem é o observador? Porque não é simplesmente um olho que está olhando ali. Atrás desse olho tem um cérebro, e atrás desse cérebro tem uma consciência. Então, o observador é a consciência. Aqui fala de observador para a gente entender a experiência que foi feita, né? Que estava sendo observado. Mas na vida prática mesmo, significa que a consciência
que colapsa a função de onda, é a consciência quem observa, é a consciência quem cria. Agora, voltando lá no experimento, o que a gente pode perceber é que existe uma comunicação entre duas inteligências. A inteligência da consciência que observa e a inteligência do elétron que é observado. Óbvio que se você pensar na inteligência dentro dos termos que a gente conhece, não vai fazer sentido, né, pro elétron. Mas ele sabe que ele foi observado e ele muda seu comportamento por conta disso. Então ele tem sim uma inteligência. Agora pense, todas as coisas que a gente conhece como matéria são formadas por átomos. E os átomos são formados por elétrons. Ou seja, tudo que a gente conhece como matéria é formado por elétrons. Agora, pensa aqui comigo. Sabendo que o observador altera o comportamento do elétron... Deixa eu até desenhar isso daqui. Então, o observador, ele altera o comportamento do elétron. E sabendo que o observador é a consciência, e sabendo que todas as coisas são formadas de elétrons, vamos lá, tudo, matéria, né? Todas as coisas materiais formadas de elétrons. Faz sentido a gente pensar que quanto maior o nosso grau de consciência, melhores vão ser as nossas experiências, já que a consciência, ela faz parte da criação da realidade? Agora, outra questão é, beleza, entendi isso, mas como então que a gente melhora e aumenta o nosso grau de consciência? Isso é assunto para um outro vídeo, porque esse daqui eu acho que já ficou bem complexo, né? Se você nunca ouviu falar sobre isso, talvez fique um pouco confuso. Mas assista de novo o vídeo, tente entender a essência do que eu quis dizer aqui. Beleza? Até a próxima!